Olá, internauta! Seja bem-vindo a mais um Esquina da Cultura. Pois é, comigo, Marta Corrêa, toda quarta-feira para você. Eu e você e sua Flix TV, www.flixtv.com.br, a web mais vista do Brasil e do mundo, com certeza. Estacione aqui, agora, nesta esquina, onde tudo acontece. Esquina da Cultura semanal para você. E hoje eu tenho uma pauta muito bacana, muito especial. Eu tenho a honra de receber um jovem escritor que tem tudo aí para ter uma carreira linda e está começando com a sua primeira obra, seu primeiro livro solo. Eu tenho o imenso prazer de receber aqui hoje no Esquina da Cultura meu querido Anderson Henrique, seja bem-vindo, tá? Aqui Obrigado. No Esquina. Boa noite. Boa noite para você, boa noite a todos. Bom dia para quem está no Japão, do outro lado do mundo, que possa estar nos vendo, né? Todos os brasileiros que estão aí pelo globo. Quero mandar um beijo especial para o meu fã-clube lá em Portugal, para o Fernando, e também em Tarragona, na Espanha, para a Solange. Grande beijo para vocês que estão sempre aí conosco, tá ok? Obrigada. E Anderson, você é um jovem escritor, lançando seu primeiro livro, sua primeira obra, porém, eu quero que você conte um pouquinho para o internauta como começou essa história para você, com esse seu namoro, essa sua história com a literatura. Eu sempre gostei de histórias, né, desde jovem, mas eu escrevi algumas coisas soltas, mas nunca não levava muito a sério durante a adolescência e durante a infância. Então eu perdi até bastante coisa que eu tinha produzido, algumas ideias, assim. Quando teve um período que eu escrevia poesia... Você não guardava? Não tinha mania de guardar? Não guardava. Eu normalmente escrevia, distribuía algumas cópias e depois perdia, acabava ficando sem nada. Inclusive eu fazia algumas poesias, mas eu meio que desisti, não é muito a minha praia não. Certo. Eu gosto mais de apreciar a poesia do que de escrever. Quando entrei um pouco no início ali da fase adulta, eu comecei a levar um pouco mais sério, recebendo o apoio de alguns amigos, de algumas pessoas que diziam que era interessante o que eu escrevia, algumas pessoas estimulavam. Eu comecei a guardar e comecei a me aventurar. E começou a mostrar para as pessoas, sim, né? Sim. Isso é muito importante. Eu iniciei participando de concursos literários. Como eu não tinha nenhum livro pronto, nenhuma história grande, nada em um formato livro para contar ou para mostrar para as pessoas, eu comecei a me inscrever em concursos literários, participei de algumas coletâneas. Você foi premiado, inclusive, nacionalmente em alguns desses concursos, sim, né? Sim. Você pode falar um deles? Eu fui premiado no concurso Paulo Leminski, eu não lembro o ano, mas é com um dos textos que está nesse livro. Ok. É o texto chamado Beijo. Eu fui premiado no concurso de Santa Luzia, de contos também, e mais alguns que eu não recordo os nomes. Alguns viraram livros, né, viraram coletâneas, alguns desses concursos, okay. Que teve um ou outro texto meu que acabei participando. Das coletâneas. Isso. Legal. E você tem aí duas formações acadêmicas. Você é formado em tecnologia da informação, né? Isso. E isso foi antes é a sua primeira formação acadêmica? É a primeira formação. E depois você resolveu, claro, fazer letras com literatura, né? Isso. Que é sensacional e tem tudo a ver com levar a sério, né, a sua, vamos dizer, profissão de escritor. E como é que foi fazer literatura? Você me disse em off que você chegou lá na universidade, na faculdade, enfim, e você era praticamente o único. Eu achei que eu fosse encontrar pessoas que estavam tão apaixonadas pela literatura como eu estava, né? Uhum. E eu não senti esse entusiasmo da maioria das pessoas. Claro que tinha algumas que gostavam, mas a maioria das pessoas não estavam tão ligadas e tão apaixonadas pela literatura como eu estava. Então foi um pouco de um balde de água fria, né? Você encontrava um ou outro, mas a maioria das pessoas não. Alguns gostavam mais de gramática, outros gostavam mais de linguística. Mas as pessoas estavam ali mesmo pela pedagogia, queriam ser professores. Então eu ficava ali no meu cantinho, curtindo a literatura e apreciando, né, as pessoas enveredarem por outros caminhos. Ok. E, claro, foi um curso sensacional para você. E como que é também
a nossa língua, né? O nosso idioma é um idioma muito difícil, nossa gramática, você disse que tinha dificuldade na gramática, né? E realmente é uma das línguas mais difíceis, você não acha? Eu não conheço muitas línguas, né? Eu conheço o inglês e um pouquinho do espanhol, além do português. Mas o português é muito difícil. É sempre sofrido, é sempre uma luta para você não estar... Você está sempre constantemente ali preocupado em não cometer nenhum deslize e não ferir nenhuma norma, mas quando você conhece uma ou outra coisa, você acaba podendo brincar um pouco com isso também. A beleza é isso, além de complexa, ela permite que você faça algumas brincadeiras. Essa mudança que nós tivemos, essa última mudança, o que você acha disso? Foi boa, foi ruim? Olha, eu não sei até hoje o que aconteceu com essa mudança, porque sinceramente eu não me preocupo com ela quando eu estou escrevendo. Não, né? Eu escrevo da maneira como eu fui educado lá, no meu aprendizado mesmo, e aí sempre tem a revisão para adequar as normas. Honestamente, eu achei desnecessário. Okay. Não achei que trouxe nenhum ganho. Certo. Eu acho que se perdeu muita coisa, né? Sim. Perde-se de um lado, ganha-se de outro. Eu acho que confunde mais do que ajuda. Ok. Tá. E Anderson, você, então, já participou de vários concursos, já foi premiado, também teve aí seus contos publicados em coletâneas, até chegar no seu primeiro livro, que a gente vai mostrar agora a capa para o nosso internauta. Por favor, produção, mostra aí. Vamos ver. Cadê a capa do livro? Olha lá. Anelisa, pode falar o resto. Sangrava Flores. Sangrava Flores. Anelisa Sangrava Flores. Me conta como surgiu. Ali está a editora é Penalux. Penalux, né? Uma editora nova também, você me disse, né? Que tem aí o selo castiçal, olha lá. Anelisa Sangrava Flores, de Anderson Henrique. E a sua literatura é uma literatura, você me disse, considerada um realismo fantástico, um realismo mágico. Eu queria que você explicasse só em poucas palavras para o nosso internauta o que é uma literatura fantástica e uma literatura que tem um realismo mágico. Qual é a diferença disso? Bom, a literatura fantástica é a literatura que se caracteriza por alguma coisa sobrenatural fora do comum, fora do nosso cotidiano. Então, quando você diz uma literatura fantástica, você pode falar de um Harry Potter, onde tem um bruxo, ali onde tem o elemento da magia. Vampiros, que tem um mito ali do vampiro, que é uma coisa sobrenatural. Literatura de terror, que você tem os fantasmas. Há uma explicação no realismo fantástico. Na literatura fantástica, você tem mais ou menos uma explicação. Um sentido. Um sentido daquilo. Okay. Já no realismo mágico, que tem origem no realismo mágico latino-americano, que foi uma corrente que surgiu por aqui, a gente tem uma ruptura no cotidiano ou na realidade, mas sem muita explicação. É meio que para causar um estranhamento ou um susto no leitor. E não necessariamente você tem uma explicação dos motivos daquele acontecimento mágico. Simplesmente acontece. Exatamente. Ok, tá aí uma explicação bem bacana para o nosso internauta, simples, que você possa entender. E me diz uma coisa, esse livro foi lançado quando? Esse ano? Ano passado. Onde foi o lançamento? Eu não fiz um lançamento, eu fiz um lançamento desse mesmo livro por uma outra editora no Rio de Janeiro, mas eu encerrei o contrato com essa editora e relancei. Okay. Eu não fiquei muito satisfeito com o trabalho deles e eu fiz essa segunda edição do livro pela editora Penalux. Aliás, você não percebeu, claro, o Anderson, ele é carioca, você é carioca? Carioca, sim. E está aqui representando também, além de ser um grande escritor, representando essa cidade tão linda que é o Rio de Janeiro. E aqui você compilou, então, é uma compilação, na realidade, de vários contos, são 13 contos, São 13 né? contos. São 13 contos. O livro tem aqui 100 e poucas páginas, né? 120, 130, alguma coisa 124 páginas. E eu vou ler o livro, claro, e também vou te dar um feedback. E o internauta que desejar a sua obra, essa sua primeira obra, né? Como faz para adquiri-la? Ele pode entrar em contato direto comigo, não é difícil me achar, tem Facebook, Anderson Henrique. Okay. Tem o site do livro que se chama Anelisa Sangrava Flores. Ou simplesmente colocar no Google vai conseguir o meu endereço de e-mail, o meu site, e também tem no site da editora Penalux.
está à venda lá no site virtual deles. Então são esses 2 canais em que o livro está à venda. Se quiser comprar comigo, eu mando autografado, faço uma dedicatória. Aliás, vai com esse agrado. Eu quero dizer ao internauta, nós estamos aqui com o nosso tablet esperando você também participar, internauta, e o Anderson também trouxe um livro para ser sorteado, né? O Anelisa Sangrava Flores, está aqui na minha mão também. Esse livro está sendo sorteado hoje aqui no programa. Então, você, internauta, mande um e-mail, uma mensagem com o seu e-mail, que é para a gente poder entrar em contato com você e depois enviar o livro para você, tá bom? Então, está valendo sorteio até o final do programa de uma obra aqui, um livro do Anderson. Você tem, qual a sua pretensão como escritor, já que você é tão jovem, você tem em mente um lugar que você almeja, ou isso vai acontecendo? Porque eu sei que você não vai parar nesse, seja já claro, tem o segundo. Não pretendo, tem o segundo. O segundo já está no forno, vamos dizer assim. Eu estou escrevendo o segundo, eu gosto muito do gênero conto. Eu sou, de natureza, sou um contista. Quando eu imagino as histórias, é sempre no conto e no formato de conto, que é um formato curto. Certo. Permite você trabalhar com maior agilidade e com maior dinamismo do que você está contando. E eu acho que o formato... temos grandes contistas no Brasil. Mas eu tenho recebido um feedback do livro, de muita gente falando, caramba, esse conto é muito legal, esse personagem é incrível, por que só 5 páginas desse personagem? Mas não foi uma pessoa, foi praticamente todas as pessoas... Então você já está pensando num romance? Exatamente. O segundo texto que eu estou escrevendo, o segundo romance, é um romance. O segundo livro que eu vou escrever vai ser um romance. Eu continuo escrevendo um ou outro conto, provavelmente vai rolar uma edição também de contos, mas eu não sei o que vai acontecer primeiro. Vai depender do tempo e como eu conseguir me organizar em relação a esses textos. Ok. E eu queria saber de você se ainda o brasileiro não tem essa cultura, essa tradição de ler, né? A gente vê aí que países vizinhos nossos, aqui como a Argentina, a gente vai para lá, tem uma livraria em cada esquina, enfim... você acha que isso melhorou? Você acha que não? Você acha que isso tende a melhorar mais? Como é que está isso para o brasileiro? Eu acho que melhorou. Eu acho que o brasileiro está lendo bem mais. Alguns fenômenos trouxeram a literatura, principalmente para os jovens. Eu vejo que o público que é jovem, ele lê muito mais do que o público adulto. É meio que uma literatura de nicho, né? Mas é uma iniciação. É uma iniciação. Tem que começar de algum lugar. Ninguém começa lendo textos altamente complexos ou extremamente profundos. Tem que começar de algum lugar. Então, essa literatura adolescente, ela está trazendo, e eu estou vendo muito que as pessoas, os jovens estão crescendo com a cultura do livro. Tem a questão do livro eletrônico também, que eu acho que está trazendo alguma facilidade em relação a isso. Que agora você não depende mais de uma biblioteca ou de um livro físico. Sim. A molecada está ligada na internet e o texto está aparecendo. Sim. Tem muita gente escrevendo em plataformas livres, tipo o Wattpad e algumas do gênero, em que a pessoa acompanha ali online o que está acontecendo. Tem muito escritor publicando também dessa forma. E agora, uma coisa que o brasileiro não tem cultura é o gênero conto. O gênero conto, normalmente, ele é encarado como um gênero menor. Isso é muito claro para mim. Eu que escrevo... Seria menos valorizado? É o menos valorizado muito menos ainda? Valorizado. A dificuldade de você publicar um livro de contos é muito maior do que você publicar um romance. Sim. Por exemplo. E é muito normal você encontrar um leitor que diga, pô, eu não tenho o hábito de ler contos, mas eu gostei demais do seu. A minha esposa até fala também que eu queria que todos os escritores de contos escrevessem igual a você, porque tem muito conto que eu leio e eu não gosto, porque não tem um fim, ou acaba rápido demais, ou é muito abrupto. Eu falei, calma, não é assim também. Cada escritor tem uma maneira de contar um conto. Sim. Não funciona assim, mas é porque alguns são muito, muito fechados, alguns contos. Eles não têm você não decifra tão facilmente. Então, acho que isso acaba afastando um pouco. Por mais que um romance seja fechado ao longo de 300, 400 páginas, Sim. não tem como a pessoa não se identificar ou se aproximar de algum personagem. Normalmente o conto ele tem um personagem, 2, ele tem um núcleo ali de história só. E acaba rápido normalmente.
Bem que esses formatos assim, de conto, tem gente que tem conto que considera de 100 páginas. Né? O Alienista, por exemplo, é considerado um conto, alguns dizem que é uma novela. Sim. Então, mas tem essa barreira do gênero ainda, do formato do conto, que as pessoas, os brasileiros pelo menos, não estão com esse hábito. E as editoras costumam não publicar livros de contos, principalmente se for de um escritor iniciante. Entendi. E como você inspira? Assim, qual é essa inspiração para escrever esses contos? De onde ela vem? Como ela acontece? E como você faz para que isso fique na sua cabeça e para que você depois desenvolva isso? Ou já vem tudo pronto? Não vem nada pronto. Tem que estar atento. A inspiração ela vem de muitos lugares. Pode ser de um filme, pode ser de um outro livro. Acontecimentos cotidianos, pessoas conversando. Pode ser um sonho. Eu tenho muita inspiração em sonho. Aliás, você me disse que esse seu primeiro livro foi um sonho, a inspiração. O conto Anelisa surgiu de um sonho. Tem um outro texto que surgiu de um sonho que nem é meu, é de uma outra pessoa. Então, e eu costumo anotar muito, né? Eu faço muitas anotações. Então, eu tenho anotações, sei lá, para 30 contos. Eu não consigo, às vezes, desenvolver todos, ou às vezes você anota e você não consegue ou caminhar, ou você, de repente, percebe, não era uma ideia tão boa assim. O escritor tem que saber descartar também o que não serve ou o que ele acha que não funciona. Mas a inspiração vem de todos os lugares, tem que estar sempre atento. Ok. E aqui a gente vai começar já a atender um pouquinho nosso internauta. Já saiu o livro, né? O livro saiu para Verena. Já mandou o e-mail dela. A gente vai encaminhar o livro para você, tá? A gente vai entrar em contato, a produção vai entrar em contato com você via e-mail. E você foi a sortuda de hoje do Esquina da Cultura com o primeiro livro, Anelisa Sangrava Flores, do Anderson Henrique, que é uma compilação de 13 contos. Enfim... também está chegando mais mensagens aqui. Deixa eu ver aqui. A Joana, ela não me diz de onde é. Obrigada, Joana, por você estar participando aqui do Esquina da Cultura. Ela pergunta, ela quer saber um pouquinho da sinopse do Anelisa, né? Desse conto. E dá para você falar quem é essa personagem? Dá, é bem simples, a matemática é bem simples. A Anelisa Sangrava Flores é literal, é uma mulher em que o sangue dela tem uma propriedade especial em que ao entrar em contato com o solo, o sangue dela faz brotar flores. Olha que interessante. E são flores aleatórias, pode ser uma rosa, pode ser uma gérbera, pode ser uma tulipa. Certo. E a história é ela aprendendo a conviver com essa particularidade que ela tem. Resumidamente é isso. Isso a incomoda ou isso... A princípio incomoda, depois ela se acostuma e ela acaba percebendo a beleza disso que acontece com ela. E até incorporando isso para a vida dela e utilizando disso de uma maneira boa. Sim, sim. Olha só, interessante, hein, internauta? A Verena vai gostar muito dos contos, com certeza. Então, vão mandando suas mensagens aqui. Tem mais gente aqui chegando, aqui no Esquina da Cultura. E eu queria que você falasse desses 13 contos que estão aqui na sua primeira obra. Tem aquele que o autor sempre tem aquele que gosta mais, ou você não tem isso? Eu tenho um preferido que foi o último conto que eu escrevi, que entrou no livro, que é A Previsão, de José Pascoal. Certo. Acho que ele é um dos maiores contos do livro, ele é o meu preferido. É sobre um homem que ele tem a certeza do fim do mundo. Ele acorda um dia e ele sabe que no dia seguinte o mundo vai acabar. Ok. E a partir daquilo ele não vê sentido em fazer as coisas da mesma maneira como ele fazia. Então ele resolve agir de contraponto a tudo que ele faria normalmente na rotina dele, no cotidiano. É isso. Bacana. E aí no final a gente descobre se ele estava certo ou não. Muito bom. E eu queria te fazer uma pergunta que todo mundo faz, né? Eu que sou de uma geração aí anterior a você, sobre a história física do livro, né? Que todo mundo diz, vai acabar assim, totalmente, não vai ter mais, tal. O que você acha disso? Olha, eu fui conquistado pelo livro digital. Foi? Hoje eu gosto muito de ler pelo livro digital, né? Eu tenho um dispositivo que eu uso bastante. Eu acho ele cômodo, porque é muito leve. Imagina você pegar um livro com 800 páginas, 800 páginas, não é tão confortável de se ler, sei lá, quanto um livro de 100. Claro. Então, é legal, ele permite que você marque o livro, você
pode adicionar comentários e divulgar isso. Quem gosta de rede social, você pode fazer um comentário e em segundos isso está postado em algum lugar para as pessoas comentarem. Tem uma interatividade com outros leitores. Se você permitir, tem umas opções em que você pode ver os comentários. Enquanto você está lendo, você pode ter o comentário de outros leitores no próprio livro. Cria uma dinâmica interessante. Mas eu acho que o livro não vai acabar, porque o livro faz falta também. Porque você com papel, com o livro, você tem uma outra dinâmica de virar as páginas. Sim. Uma coisa que ainda me incomoda é você não saber o tamanho do livro que você está lendo no digital. Okay. Você até sabe mais ou menos, mas você não está folheando, você não olha e vê que já passou um terço do livro ali pelo número de páginas. Ele até diz quanto o percentual. Mas para quem está acostumado com o papel, ainda é uma sensação estranha. Você tem as duas versões? O meu livro tem as duas. Ele está à venda também na Amazon. Tem a versão digital dele. É bom, boa informação para o internauta. Aí o formato digital está na Amazon. Está na Amazon. .com. .com.br. Ok, no internauta também pode procurar o Anelisa Sangrava Flores, do Anderson Henrique, lá no Amazon. E eu queria... outra história que eu queria saber de você. Nessa literatura fantástica, o fenômeno Harry Potter, a que você atribui tanto sucesso, né? A autora aí deu uma virada na vida dela completamente, em termos financeiros, inclusive. O que você acha? Por que as pessoas se apaixonaram tanto por esse personagem, por essa história? É uma história infanto-juvenil, né? Então fala diretamente com o universo do adolescente ou do adulto jovem que está lendo. Além disso, ela consegue incluir ali uma série de características interessantes. Ela extrai de um monte de mitologia, várias referências mitológicas e inclui aquilo ali. Tem a questão da magia, Sim. que para o adolescente, para a criança... Não atingiu só adolescente e criança, não, né? Porque os adultos gostam muito. Uma fila de também. adultos, eu acho que... Mas eu acho que a criança, né, a gente nunca morre. Sim, né? claro, nem deve. Então, fala com esse lado nosso, esse lado escapista de querer ver a magia ainda. Não é escapista do lado de, não vamos olhar o que está acontecendo politicamente ou socialmente, mas escapista de você quer ver algo fantástico, você quer ver algo que é fora do seu universo, fora do seu mundo, diferente. Okay. Então, eu acho que é isso. Ela é muito criticada, né? Mas eu acho que tem muita qualidade no trabalho do Harry Potter por isso. Ela conseguiu condensar um universo de ideias que não necessariamente são novas, mas ela conseguiu condensar isso numa história cativante, que fala com o público mais jovem. E ela teve também uma sacada, claro, proposital, de costurar um livro no outro, né? Ou seja, você ia entender no outro por que aquilo acontecia no primeiro. Então, as pessoas ficavam loucas para ler o próximo, sim, né? Acontece com muito livro, né? Que o livro termina, tem um final, mas você quer mais daquele personagem, você quer mais daquele universo que estava sendo mostrado. E aí, quando tem uma sequência dessa de, acho que são 8 livros, né? Eu não li todos, não. Acho que sim, acho que são 8, eu também não li. 8 livros, não sei. Mas... já é um universo familiar, você já está próximo daquilo tudo, é como se fosse um amigo seu, né? Amigos seus que estão ali perto, você quer saber o que está acontecendo na vida desses seus amigos, então... Fenômenos como esse no Brasil, nós temos quem? Que pode se chegar a comparar a um sucesso? Nós temos alguns autores nacionais que estão fazendo literatura e eu vejo muito pelo lado da literatura fantástica mesmo. A gente tem umas séries aí que saem e sai uma sequência de livros e as pessoas ficam alucinadas para comprar. Não são necessariamente as leituras que eu faço, mas eu vejo que tem uma galera jovem aí, tem o Eduardo Spohr, que tem o... Eu esqueci o nome da saga dele. Quem? Eduardo Spohr. Não lembro. É uma saga de literatura fantástica, Filhos do Éden. Que não conheço. Eu vejo que a garotada gosta bastante. Ele até surgiu independente, ele conseguiu divulgar a obra dele por conta própria, depois foi para uma casa editorial maior. Então a gente tem alguns fenômenos nacionais, sim. E o que você acha do livro de autoajuda? Olha, tem até uma dificuldade de falar do gênero, porque foi um gênero que nunca me atraiu muito.
Eu sempre li e eu acho meio que respostas prontas, sabe? Preto no branco. A vida não funciona assim. Não tem resposta para a vida, não tem resposta para as coisas, respostas exatas. Aliás, nós temos aí um dos escritores muito criticado também, que é o Paulo Coelho, que dizem que o livro dele é de autoajuda, outros críticos dizem que não. Né? Você chegou a ler alguma coisa dele? Eu li dele? uns 3 ou 4 livros do Paulo Coelho na adolescência. Eu não acho que seja autoajuda, eu considero autoajuda o formato de autoajuda, em que existe, sei lá, uma série de regras ou algumas propostas de você melhorar algum aspecto da sua vida. Porque se você for considerar que há uma história em que tem uma moral, e que tenha uma lição, um aprendizado, você vai enquadrar a maioria dos livros ali. Na verdade, eu acho que você vai enquadrar todos. Porque todo livro você extrai alguma coisa. Então, se for pensar dessa maneira, é claro que o Paulo Coelho é criticado pela facilidade com que ele põe alguns temas na história dele, por não ser uma literatura muito rebuscada, etc. Então, ele recebe muita crítica por isso. E aí o autoajuda, que é considerado uma literatura menor, né? nem é considerado literatura. Sim. Mas eu não posso falar com propriedade porque eu não te atrai. Eu gosto de literatura ficção. Ok. Olha, também é muito legal aqui o Guto, seu amigo de infância lá do Rio de Janeiro, está dizendo assim: eu queria saber quando você vai escrever o livro sobre as histórias do pessoal aqui da rua. Será que pode escrever? Volta e meia eles brincam com isso. Certo. Pode escrever, seria mais no formato de crônica, né? Poderia escrever. Então, Guto, obrigada por você estar aqui conosco no Esquina da Cultura, prestigiando seu amigo aqui. É porque teria que ser um livro muito bem humorado, de muito bom humor, e eu não consigo ter esse bom humor na hora que eu escrevo. Muita gente fala que meu livro é um pouco melancólico, que tem tristeza, mas acho que seria um aprendizado, escrever algo mais bem humorado. Você pode pensar nisso. Quem sabe você tem uma veia humorística aí para escrever que você não descobriu ainda, né? Um dos contos do livro, que é chamado, o título dele é Gigante, ele tem um humor ali, mas é por causa, ele está mais devido ao absurdo, porque são situações assim muito absurdas e a reação das pessoas é curiosa, as pessoas riem, assim, de não estar acreditando que tu está escrevendo isso não faz o menor sentido. Que bom! Olha, tem aqui. Mas não é proposital, sabe? Certo. Não é um cômico proposital. Aconteceu. Acontece. Esse aconteceu. Exatamente. Ok. E a Ana Paula também nos diz onde é, mas está dizendo o seguinte: Anderson, com quantos anos você começou a escrever? Eu não sei dizer com precisão, assim, não tenho a idade exata, mas acho que desde sempre. Na verdade, minha vontade de escrever nasceu de querer recontar algumas histórias que não estavam me agradando. Então, por exemplo, eu li um livro, alguma história, um filme que eu não gostava do final, mentalmente eu reescrevia. Ou então, às vezes, eu fazia no papel mesmo, eu reescrevia. Eu falei, cara, eu faço uma história melhor do que essa. Pretensão, né? Mas eu sempre tive isso, de assistir um filme e falar, putz, eu não teria ido por esse caminho. Eu teria tomado o rumo tal. Olha só. Não, é interessantíssimo isso. E tem também o Diogo dizendo: parabéns, Anderson, gostaria de saber se você tem um conto favorito. Já perguntei isso para você, mas responde para o Diogo. Eu falei a previsão de José Pascoal. Esse é o seu favorito. Mas eu posso falar de outros contos, de outros escritores, porque falar só do meu, né? Não, mas ele quer saber do seu. Do meu? Eu fico com o José Pascoal e o do Gigante também, eu gosto muito. E fora, você tem algum conto que você realmente gosta muito? É um favorito seu? Eu tenho autores preferidos que são... Tem muitos autores que eu gosto, mas eu gosto muito da parte fantástica, que é do Jorge Luiz Borges. Eu gosto muito do Murilo Rubião, que é um escritor nacional, que tem contos de realismo mágico também, que são incríveis. Então, dele eu tenho um conto Bárbara, do Murilo Rubião, que é muito bem humorado. O Murilo Rubião, ele tem um humor assim, muito refinado nos contos dele. É de um casal em que... Não estarei sendo preconceituoso com o que eu estou falando, tá? Mas é um casal em que a mulher tem interesse pelo cara, pelo que ele pode proporcionar a ela, e toda vez que ela pede alguma coisa, ele não resiste, e toda vez que ela pede alguma coisa e ele cumpre esse pedido, ela engorda.
E ela vai engordando a proporções assim absurdas mesmo, a ponto de não conseguir mais sair de casa e tal. E tem um humor assim muito curioso nesse conto do Murilo Rubião. Tem outros também. O Borges já é mais pesado um pouco. É até difícil de indicar o Borges, mas ele tem contos ótimos, como o Aleph. Vou ficar com Vai por aí. Vou ficar com um só. Tem aqui a Marise perguntando novamente onde que está disponível o formato digital do Annelise. Você já disse que é no Amazon. É, na Amazon. Na Amazon.com.br. Amazon.com.br. Tem mais mensagem chegando aqui. É o Luciano, do Rio de Janeiro, dizendo que já li, por isso estou assistindo a esse grande autor. Recomendo a obra. Obrigada, Luciano. Olha que maravilha. Tá aqui já os fãs. A Ana Paula também quer saber se a Annelise ela está presente nesse segundo livro. Ela faz parte desse romance? Não faz. Não faz, tá bom. Também temos a Shirley do Rio de Janeiro. Olha aí, o pessoal do Rio já está se ligando aqui. Estamos aqui no Rio de Janeiro assistindo. Pô, peraí que parou aqui a mensagem, vamos lá. Vou voltar aqui para ela. Estamos assistindo essa maravilhosa entrevista, obrigada. Parabéns, Anderson, pela sua obra, pelo seu trabalho. Tem aqui outra mensagem também. Ele está perguntando, o Diogo novamente está perguntando, algum de seus contos poderá virar um livro só, com uma história continuada? Sim, ele vai... Eu comecei a escrever o segundo livro em formato de conto. Então eu tinha 3 ou 4 histórias e 3 ou 4 bons personagens que em formato de conto. Então eu encaixei, eu vi uma ligação entre esses personagens e eles estão fazendo parte desse romance que eu estou escrevendo. Eles estão misturados ali. Okay. Então é mais ou menos isso que eu estou fazendo. Ok. Antes eu só vou pedir um minuto de licença para você, mas eu tenho que falar um pouquinho da nossa querida Sua Majestade, a transportadora de cargas, Sua Majestade, www.suamajestade.com.br. Você que necessita transportar a sua carga para qualquer município do Nordeste, qualquer um, é através da Sua Majestade. A sua carga vai chegar ao seu destino com pontualidade e segurança, porque a Sua Majestade é excelência nesses 2 itens. Pois é, liga lá, acesse o site da Sua Majestade, transportadora, logística, armazenamento, enfim, sua carga em boas mãos. www.suamajestade.com.br. E tem mais uma mensagem aqui do Júlio, outro amigo de infância, dizendo o seguinte: parabéns, Anderson, boneco, apelido de infância. Olha, ele ó. Mas não me incomoda não. Então tá bom, esse é o apelido de infância do Anderson e ele quer saber qual é o autor que mais te inspirou até hoje. Se tem um ou mais que um. Murilo Rubião, é meu preferido. Ok, maravilha. Anderson, eu continuaria conversando aqui com você durante mais algumas horas, mas nós estamos aí no final do programa. Eu queria agradecer imensamente a sua presença aqui, dizer mais uma vez para a Verena que nós vamos entrar em contato com ela para entregar o livro, te parabenizar por você, um jovem tão talentoso, espero que a sua carreira te dê todo o sucesso que você merece e com certeza você vai chegar aí a muitos livros e vai ser até um autor muito conhecido. Parabéns, viu? Obrigado. E, internauta, eu quero agradecer você pela participação hoje no Esquina da Cultura. Lembrando que quarta-feira que vem estamos novamente aqui ao vivo, a cores, para o Globo. Eu, você e a sua Flix TV, www.flixtv.com.br. Até semana que vem, uma boa semana a todos. Fui, tchau.